Olá a todos. Dessa vez nós vamos continuar estudando um pouquinho do livro de Romanos. A gente tem do capítulo 6 ao capítulo 10 alguns dos textos mais conhecidos da carta de Paulo aos Romanos e talvez os mais estudados e discutidos. Na semana passada a gente percorreu aí do capítulo 1 ao 5 e aqui a gente tem do 6 ao 10, primeiro no capítulo 6, a questão de entender que morremos com Cristo para o pecado e que uma vez que agora somos identificados com Ele, batizados nele, nós mortificamos as vontades da carne, mortificamos nosso corpo nesse sentido de atitude pecaminosa para viver a plenitude da santidade. O capítulo 6 ele é muito claro sobre isso. Você é salvo do quê? Salvo da escravidão do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, talvez. Depois nós temos no capítulo 7 um texto muito interessante também. Parece que ali naquele capítulo, Paulo, em uma das poucas vezes, ele é tão explícito quanto aqui. Ele fala da luta dele com relação à cobiça, e nós podemos inferir aqui a questão da imoralidade mesmo, a cobiça por uma mulher, por alguma questão, pode ser sim um objeto, alguma coisa, mas por uma mulher sim, por que não? E aí nós temos aqui então ele falando que existe nele esse desejo, essa vontade, mas que ao mesmo tempo ele tem consciência plena do que ele deve fazer em Deus, e aí se estabelece um embate, uma luta entre o que ele deve fazer, porque ele sabe que ele deve fazer para Deus, e aquilo que ele deseja fazer por causa do pecado que ainda existe, da vontade pecaminosa que ainda existe. E aí aqui nesse capítulo há muita discussão sobre se ele está falando de coisas da vida de um cristão de fato, ou se o cristão já não tem essa escravidão ao pecado. Então, porque ele diz que eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero eu faço. Mas peraí, se é cristão, não tem poder do Espírito Santo para fazer o que é da vontade de Deus, Então até onde a carne tem todo esse poder? Então se discute um pouquinho aqui o capítulo 7, O que eu acho importante é que o capítulo 6 e o 7, eles nos lembram da importância dessa luta. Se eu tenho um problema com a imoralidade, se eu tenho um problema com a questão da sexualidade, eu agora sou identificado com Cristo. Sou salvo da escravidão do pecado para lutar contra o pecado. O capítulo 6 deixa isso muito claro. E o capítulo 7 vem nos mostrar também que esse embate existe e ele é muito intenso, muitas vezes. E aí ele termina o capítulo 7 falando que ele dá graças a Deus por Cristo Jesus. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, pois sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Agora, como assim? Serve a lei do pecado na carne? É ilícito a um cristão pensar assim? Aí a gente tem o capítulo 8 inteiro, que é maravilhoso, onde ele fala já de cara: portanto não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós vivemos de uma forma diferente, vivemos segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz, uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ele vai deixando claro que nós não somos assim, nós não somos da carne, nós somos de Deus, nós somos do Espírito. E aí ele vai continuando: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. E aí ele vai deixando muito claro que quem tem o Espírito de Cristo, quem é de Cristo, vence o pecado.
E aí ele vai extrapolando isso até falar que a própria criação receberá essa libertação no futuro, né? E aí talvez os versículos mais conhecidos do capítulo 8 sejam esses, né? E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão ele conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Então Cristo tem uma obra completa a fazer em nossas vidas através do Espírito Santo. Uma obra que glorifica o nome dele, que faz a imagem dele aparecer em nós. E aí ele termina esse capítulo com um hino maravilhoso, que é: quem nos separará então do amor de Cristo? Quer dizer, não há nada que possa nos separar desse amor maravilhoso, transformador de Cristo Jesus. E aí a gente tem capítulo 9, deixando claro isso, que Deus nos fez para sermos vasos de honra e que ele é justo por nos salvar. Mesmo que outros sejam condenados por causa do pecado, ele continua sendo justo mesmo assim. E nós temos o capítulo 10, que é um capítulo que nos lembra, no versículo 8, por exemplo, que o que diz ela: ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração, a saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em todo o teu coração e Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Então ele fala que nossa declaração de fé, né, resulta mesmo na salvação. É claro que aqui vale uma observação. Não significa que apenas dizer que creio gera minha salvação, mas significa que a minha declaração de fé é evidente na minha vida. É uma confissão que brota do mais profundo do meu ser e que se manifesta viva na minha luta contra o pecado, na minha vida de santidade. Então é evidente, e ela transborda de mim de tal forma que eu anuncio aos demais a salvação de Deus, o plano maravilhoso dele. Então, nesse trecho de 6 a 10, o que a gente tem então? Somos mortos para o pecado, vivos para Deus. Apesar da intensidade da luta contra o pecado, nós vencemos, porque agora nós temos o Espírito de Cristo dentro de nós. Antes disso, nós não tínhamos como vencer. Éramos escravos dos desejos da carne, é o que o capítulo 7 deixa muito claro. Mas aí o capítulo 8 então fala: olha, agora é diferente. O Espírito de Deus habita em você. Você é capaz de vencer. Você anda pelo Espírito. Você não é mais escravo do pecado. Agora, todas as coisas contribuem para que você vença, para que Deus se manifeste em você. Porque Ele é maravilhoso. Ele planejou salvar as pessoas. Aí entre o finalzinho do 8 e o capítulo 9, Ele planejou te salvar. E agora você deve viver essa vida confessando sempre com a sua vida que você crê, que você confia nessa salvação de Cristo Jesus. Esse é o capítulo 10. E isso tem tudo a ver com a nossa masculinidade, tem tudo a ver com a nossa sexualidade, certo? Paulo está falando de uma angústia de alguém que vivia o pecado da cobiça. Então é possível ser liberto desse pecado do desejo de pecar na imoralidade. Então é possível viver livre desse desejo de viver fora do padrão de Deus, desse desejo de ser escravo do desejo pecaminoso. É possível viver no caminho do Espírito, da vida e da paz, como está dito no capítulo 8. Eu e você podemos caminhar na santidade, na fidelidade, certos de que o poder de Cristo habita em nós e que nos faz vencer a cada passo. Nossa vida pode ser um testemunho vivo do poder de Deus que vence o pecado. Então, durante a semana a gente destrincha aí, para quem acompanha os devocionais mais de perto. E na semana que vem a gente termina, então, essa reflexão sobre Romanos, com alguns capítulos também muito importantes no final dessa carta. Que Deus nos abençoe e até a próxima.